Renato Augusto de falso 9 não agrada e jogador explica a situação. Corinthians faz cobrança à CBF e arrecada valor milionário. Cuiabá não perde tempo e desembolsa quantia ao Timão para liberação de jogador e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, nesta semana, o presidente do Novo Horizontino, que detém os direitos econômicos do atacante Cauê, concedeu uma mini entrevista ao portal Meu Timão para explicar a situação do garoto e se ele será vendido no ano que vem. Bom, atualmente o jogador está emprestado ao clube até março de 2022 e no contrato o Timão possui uma opção de compra de 2 milhões de reais por 50% dos direitos dele. E bem, na entrevista, basicamente, ele confirma que há mesmo essa cláusula milionária pelo jogador, fala que se a gente quiser comprar ou não, aí fica a nossa escolha e detalha que o camisa 9 é um atleta de potencial e que com toda certeza será muito bem repatriado caso o Corinthians não exerça a compra do jogador. E bem, como eu falei, se o Corinthians realmente não contratar nenhum centroavante em 2022, por entender que a posição não é tão carente assim, então pelo menos que suba um desses garotos da base, porque os três melhorzinhos hoje são o Felipe Augusto, que é o mais novo, o Cauê e o Giovani, que é artilheiro do Sub-20 com 13 gols e também passa por essa mesma situação de estar emprestado e o clube ainda não se decidir se vai comprá-lo ou não. Lembrando que no caso dele, o Corinthians teria de desembolsar 3 milhões de reais ao capivariano para contratá-lo em definitivo. Ou seja, com apenas 5 milhões você compraria dois caras extremamente promissores e que certamente pelo menos um deles vai brigar fortemente por essa posição no time principal do ano que vem. Mas aí é lógico, né? Fica a escolha do clube. O que vocês acham? Esquece esse Cauê e fica com o Giovani e o Felipe, ou traz todo mundo e acabe criando mais opções lá na frente? Me digam aí. Nesta quinta-feira, a Neoquímica Arena teve o reencontro com o torcedor depois do último jogo contra o Fortaleza no último sábado, só que dessa vez para um jogo do Brasil contra a Colômbia e dessa vez com muito menos corintianos do que o normal. Aliás, muito menos torcedores do que o normal, já que foram anunciados apenas 22 mil pessoas presentes e uma renda de 7 milhões e 100 mil reais. E isso que ainda teve uma ajuda da CBF, viu? Que acabou doando 8 mil ingressos a profissionais de saúde, fora mais alguns convidados e patrocinadores, ou seja, acabou que só foi mesmo umas 15 mil pessoas que tiveram de escolher entre pagar o ingresso mais barato de 300 reais, que era ali onde ficam as organizadas, ou os mais caros de 1.100, 1.600, 1.800, enfim, uma verdadeira piada esse preço que a CBF colocou em todos os ingressos, e por isso, né, que teve tão pouca gente. Porém, independente da quantidade de torcedores presentes, o Timão ainda saiu na vantagem, já que apesar de não ter cobrado da CBF uma porcentagem na arrecadação total da bilheteria, já que eles não sabiam se ia dar muito público ou não, a diretoria resolveu pedir apenas um valor fixo de 1 milhão pelo aluguel da arena e ficou por isso mesmo. Então pode até ter ido pouca gente, mas o Corinthians não deixou de sair faturando de alguma maneira, né? Lembrando que todo esse dinheiro foi direto para os cofres do clube por conta do acordo feito com a Caixa, certo? Entre muitas críticas feitas pela torcida nos últimos 3 jogos do Timão, uma das coisas que mais tem repercutido na internet é sobre o fato do Renato Augusto ainda estar jogando de falso 9, quando na verdade ele seria um meia de criação e não deveria estar jogando de costas para o gol. E bem, na manhã desta quinta-feira, o próprio meia foi questionado sobre isso na coletiva do CT e acabou respondendo o seguinte: não é uma função que me incomoda. Eu me coloquei à disposição do Silvio, porque quem estava jogando de 9 era o Guedes, ele estava incomodado, ele não estava se sentindo bem de 9, e eu me coloquei à disposição. Então no jogo do Inter a gente acabou fazendo uma troca, a gente conseguiu uma virada contra um time fortíssimo que joga junto há muito tempo, na casa do adversário, e numa jogada que eu estava fazendo de 9. Então naquele momento o jogo encaixou, né? É claro que eu sei que não é a função que eu posso render mais, mas chega um momento do campeonato ou algum momento que a gente está vivendo que você tem que abrir mão do que é melhor para você e de repente poder ajudar mais o grupo em outra função. Pois é, também acho que foi um teste bem válido, até porque o Corinthians acabou virando para 2-1 em cima do Inter justamente por causa dessa formação. Só que evidentemente, né, fiel, não deu certo, a gente tem que ser franco para admitir isso. O time claramente não conseguiu acompanhar o ritmo daquele jogo e acabou decaindo muito com ele parado lá na frente. Só que também é aí que
que tá. Se não colocar o Renato para atuar lá na frente, ou o Silvinho então coloca novamente o Roger Guedes, como o próprio Renato falou, estava irritado fazendo essa função, e a gente também percebeu que ele poderia estar rendendo muito mais na ponta esquerda, ou ele volta a colocar o Jô nesse time e tenta recomeçar aquele esquema lá do começo. O problema, né, é que mesmo ele entrando muito bem nesses 2 últimos jogos, ele acaba não passando uma confiança muito grande para a torcida de que pode continuar assim, né? Então, se não for desse jeito, o máximo que vai dar para fazer vai ser improvisar um outro jogador na posição, seja lá o Juliano, que segundo ele já fez essa função, o Mantuan também poderia surgir do nada, igual foi o Davó com o Mancini. Enfim, fato é que o Renato não deu certo como falso 9 e tem que voltar pro meio de qualquer maneira. O que vocês acham, fiel? Vale a pena tentar improvisar um outro jogador ou só coloca o Jô mesmo e faz o simples? Porque o esquema, né, eu tenho toda a certeza do mundo que ele não vai mudar. Filho do ídolo Zé Maria, homenageado recentemente pelo Timão nesta semana, Fernando Lázaro, hoje auxiliar do técnico Silvinho, concedeu uma rápida entrevista ao portal do GE e lá falou sobre diversas coisas, mas uma das mais importantes foi sobre o time do Corinthians atualmente, que se comparado ao Atlético Mineiro, está longe de ser um time pronto e mesmo assim ainda briga pela 4ª colocação no campeonato. Abre aspas. O time está se ajustando, tem feito um grande campeonato de uma forma geral, está muito à frente do que se imaginava estar nesse momento. O clube está caminhando e tem consciência do que está buscando. Fecha aspas. Bom, quanto a essa questão do estar muito à frente do que se imaginava no começo, eu concordo. Mas também, né, não dá pra fechar os olhos pros reforços e falar que tudo isso é só mérito do Silvinho. Longe disso, na verdade, né? No começo, a minha expectativa, pelo menos, era de meio de tabela, diferente de alguns que apontavam o rebaixamento como certo. Só que depois desses 4 reforços em tão pouco tempo, é lógico que a exigência da torcida aumentou e a gente tá vendo que eles estão cumprindo o que era para ser feito, né? Colocar o Corinthians lá em cima assim que os reforços chegaram. Mas assim, eu acho que a raiva da torcida não é nem por esses últimos resultados, e sim pelo futebol que o time está jogando. Simples, como por exemplo, sofrendo para empurrar gol na Chapecoense, tomando 3 gols do Galo em pleno Mineirão e não reagindo de forma alguma, né? Então assim, vale ressaltar até que ontem na inauguração do busto do Super Zé, o Duílio voltou a falar sobre o Silvinho da seguinte maneira: é uma pressão exagerada, não apenas no Silvinho, é um problema nosso, do futebol brasileiro. Aí depois vai lá, faz jogos bons e o cara é um gênio, perde uma, tem que trocar o treinador. É difícil trabalhar assim, mas o Corinthians tem essa pressão. Estamos satisfeitos com o trabalho do Silvinho, respondeu. Pois é, ao que parece o cara tá fechado com todo mundo lá dentro e pelo jeito tem tudo pra começar no ano que vem, infelizmente. Agora, a gente tá puto com tudo isso porque o cara é ruim? Bom, nem tanto. Na verdade, eu acho que tudo isso é mais uma falta de experiência do que ruindade mesmo. Afinal, antes desse trabalho agora que ele está fazendo no Timão, ele só tinha feito isso no Lyon e foi por 11 jogos, né? Depois disso ele já foi demitido. Enfim, ele ainda é um técnico que está começando no futebol e certamente tem muito futuro pela frente por tudo que ele sabe, pelo jeito que se expressa, por quem ele já trabalhou, né? Com o cara da Inter de Milão, com o Tite, enfim, ele tem um futuro brilhante pela frente, mas para hoje, né? Para ganhar uma Libertadores, por exemplo, ele não serve com toda certeza. Emprestado ao Cuiabá até o final de seu contrato com o Corinthians, o goleiro Walter, de 33 anos, deve se reencontrar com a Fiel nesse final de semana. Pois é, mesmo emprestado, o goleiro vai estar presente nesta partida, e tudo porque, sabendo da importância que esse cara tem pro time, a diretoria do Cuiabá resolveu acionar uma cláusula no contrato e pagou ao Timão R$500 mil para liberarem o arqueiro para essa partida. Do mesmo jeito que foi com o Rodinei, onde o empresário fez o Pix de R$1 milhão pro Inter para pagarem o Flamengo e liberarem o cara, o Cuiabá resolveu fazer o mesmo, só que agora pagando metade desse valor, que era o que estava previsto no contrato, né? E bem, por outro lado, a equipe de Mato Grosso não terá presente o atacante Jonathan Cafu, também sob contrato de empréstimo, enquanto seu outro parceiro, Marlon, que rescindiu seu contrato com o Timão na época, poderá atuar normalmente nesse sábado. Então, só lembrando aqui novamente que o Walter não volta mais para Itaquera no ano que vem e nem nunca mais, porque seu contrato com o clube termina no mesmo tempo que esse de empréstimo, ficando livre para assinar com qualquer um no início do ano que vem, e a tendência, claro, é que seja com o Cuiabá, certo? Então, teremos Walter na Neoquímica Arena novamente, só que dessa vez vestindo as cores de outro clube. Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado, e se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians! Want to live